existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar do início. Existe um rio, Senhor, com bastante alegria no seu coração. Você aqui na igreja, em casa, louvando o nome do Senhor. Vamos lá. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até posso enfrentar o que for. Eu sei quem lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Queridos, graça e paz, um privilégio, mais um domingo, poder estar aqui na casa do Senhor, poder revê-los, encontrá-los pela internet e ouvir ou ler alguns comentários. É uma alegria muito grande. Então, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro culto do mês de outubro, contagem regressiva para o final do ano. E aí eu sei que você pode estar pensando, mas o ano de 2020 foi tão rápido ou foi tão demorado pelo ponto de vista de toda essa pandemia que nos atingiu. E talvez você esteja pensando que Deus ainda parece que não cumpriu todas as etapas que você tinha projetado. Eu quero te dizer, não se frustre, porque o ano não acabou. E aquilo que Ele projetou para a sua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Então, eu quero te convidar agora
Nós tivemos uma abertura de culto com duas músicas que falam muito ao nosso coração, mas eu quero convidar você em casa, você aqui na igreja, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero convidar você a tudo aquilo que você, porventura está ansiando por uma resposta, está atravessando por um momento, eu quero te convidar a orar por isso agora. E nós recebemos aqui um pedido, eu gostaria que a igreja estivesse orando também junto comigo, pelo José Carlos dos Reis, é irmão da dona Bete, a nossa vizinha aqui. E também gostaria de orar pela Meire, que está com Covid, não é isso, meu pastor? É isso. E quantas pessoas que estão passando por esse problema ou por algum outro, eu gostaria que você trouxesse a tua lembrança agora e pudesse depositar literalmente aos pés da cruz, aquele que pode trazer uma solução imediata para o seu problema, que pode renovar as tuas esperanças. Então feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa com saúde, ou talvez até atravessando algum problema, mas convicto de que o Senhor é um Deus que muda todo e qualquer cenário que venha se desenhar na nossa vida ou na nossa circunstância. O Senhor é um Deus que continua operando os teus sinais, os teus milagres. O Senhor é um Deus que continua amparando o seu povo. O Senhor é um Deus que continua impondo as mãos e abraçando aqueles que estão muitas vezes marginalizados, preteridos no meio em que vive. Deus, nós acreditamos no Deus da vida e que tem prazer nela. Nós acreditamos num Deus que tudo pode, num Deus que se atenta a ouvir a oração do justo e que nos ensina que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte que se lance ao mar. Um Deus que nos incentiva a andar sobre um mar de dificuldades, que nos ensina a ser constantes. É esse Deus agora que nós clamamos, Deus, com a tua mão de poder, com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor da vida, com aquele que venceu a morte. Te pedimos, olha para a vida do José Carlos, olha para a vida da Meire, olha para a vida daqueles que estão agora depositando aos teus pés os seus problemas, as suas adversidades. Em nome de Jesus, basta um olhar teu e tudo muda. Basta um toque teu e tudo muda, tudo volta ao lugar. Basta que o teu vento sopre e as circunstâncias voltam a ser favoráveis. Queremos andar sobre as águas nessa noite. Queremos aprender contigo, Jesus. Queremos aprender contigo. Nos ensina como igreja a ser empático com aqueles que estão sofrendo. Nos ensina como igreja a nos importar um com os outros. Nos ensina a viver juntos, por ti e em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro domingo do mês. E na igreja do Batista Alto da Lapa, nós temos por prática celebrarmos a ceia do Senhor. Eu não sei se você já na sua casa, os membros da igreja Batista do Alto da Lapa já sabem disso e já providenciaram com certeza o pão e o vinho na sua casa. E eu quero convidar você a esse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29. Eu acho que daqui a pouco teremos a projeção disso aí. Você também pode nos acompanhar de casa, vendo a projeção aqui nas TVs. Todos aí, ok? Olha, já projetaram e eu nem vi. E olha que agora eu estou com óculos novo, eu estou enxergando tudo. Que maravilha poder ver.
Diz assim a palavra do Senhor, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aí. A ceia é uma ordenança de Cristo. Os elementos da ceia, o pão e vinho, respectivamente, representam o corpo e o sangue de Jesus, que foram entregues naquela cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. É exatamente isso, é um privilégio do cristão, daquele que crê em Jesus Cristo, que confiou a sua vida no Cristo agora, poder celebrar esse momento. É um momento de celebrarmos a ceia do Senhor, de repartirmos e repetimos, na realidade, aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, um pouco antes da sua crucificação. É um momento agora de contrição, de reflexão, de análise sobre tudo aquilo que estamos vivendo. Talvez por um momento de pecado, talvez por um abandono de uma prática que não deveríamos mais ter, mas também um momento de celebrarmos com alegria, porque foi na cruz que ele verteu o seu sangue, que entregou o seu corpo, para que nós hoje tivéssemos vida. É nessa perspectiva agora que nós vamos ter um momento também de oração, pedindo para que o Senhor venha nos trazer à memória e que você venha estar lembrando tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado. Somos constrangidos pelo amor sacrificial de Jesus a buscar o perdão, a ter o relacionamento, muitas vezes, com um membro de uma igreja que nós, até esse momento, não estávamos bem. Talvez demonstrar um relacionamento de novo, de buscar o resgate desse relacionamento com o seu cônjuge, com o seu filho. É momento de refletirmos que o seu sacrifício não foi em vão por mim e por você. E eu quero, nesse momento, convidar você a tomar e a partir agora, na realidade, para o momento que nós estaremos pegando o pão, estão na igreja, receberam um elemento como eu, totalmente aqui livre de contato com o outro, e eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os olhos, e venhamos a pensar sobre o nosso estilo de vida, e sobre a entrega voluntária do Senhor Jesus, naquela cruz, aonde entregou o seu corpo para ser dilacerado por amor de mim e você. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto você vai ter os seus minutos aí, o seu minutinho de oração, eu vou pedir para que o Ministério de Louvor possa tocar uma música, e possa tocar a primeira estrofe, Alvo Mais Que a Neve, do Inário do Cantor Cristão, número 286. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por
verter. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, nós de seu sangue lavado, nós temos perdão, ó Senhor. Versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, em memória de Cristo, comamos todos. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, simples sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Antes de você beber o cálice, eu quero orar com você. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor entregou o seu único filho para que morresse por nós naquela cruz. A sua entrega voluntária, o seu sacrifício vicário, ecoa hoje por mais de 2000 anos, nos alcançando em graça, mudando o nosso modo de viver, a nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de encarar o próximo. Deus, muito obrigado, porque o teu sacrifício não foi em vão. Jesus, a tua vida não foi entregue em vão, surte efeito em nós até hoje. Em ti nós somos revigorados todos os dias, nós somos renovados a cada manhã. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de ter sido alcançado por ti um dia, da tua palavra ter encontrado em nós um solo fértil. Muito obrigado, Jesus, pela tua entrega. Em nome de Jesus,
Amém. Quero convidar você, aqui ou na sua casa, que faz parte do corpo de Cristo, a participar conosco agora. Em nome de Jesus, venhamos a beber o cálice. Amém. Se tudo a ti confessar, E seguimos a tua tu não somente perdoa, lava de todo pecado. Que maravilha esse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em teu sangue lavado nós temos perdão ao Senhor. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, em seu sangue lavado nós temos perdão, ó Senhor. Nós temos perdão, ó Senhor. Amém. Nós temos perdão do Senhor. Glória a Deus por isso. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, mais um domingo na presença do Senhor, com os irmãos aqui na igreja. Os irmãos que também estão acompanhando essa programação aí na residência, assistindo pelo celular, pelo computador, pelo seu dispositivo móvel. É uma satisfação estar na casa do Senhor, servindo, adorando e bendizendo o nome dEle. E nós vamos louvar uma canção e vamos, através dela, consagrar a nossa vida a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Vamos consagrar tudo que Ele nos deu, né? Vem dEle, né? Consagrar o que vem dEle. Já é consagrado porque vem dEle, mas é um ato de retribuição. Senhor, tudo o que eu tenho é Teu. A minha vida é Tua, a minha família é Tua, a minha casa, meu emprego é Teu. E em seguida, nós teremos também aqui nós vamos cantar e teremos a parte dos dízimos e das ofertas também. O pastor Saulo está nos lembrando aqui. É isso aí, pastor. Vamos cantar então e o Senhor em seguida, pastor? Ótimo. Então nós vamos consagrar a nossa vida a Deus e também você pode consagrar a sua oferta ao Senhor também, não é verdade, pastor? No rodapé aí do seu televisor está passando os dados da conta da igreja. Você pode anotar, você pode fazer uma transferência, você pode ir até o caixa eletrônico, né, e contribuir com essa obra. Essa obra que mesmo com pandemia, essa obra ela não parou. Você que está acompanhando aqui, está chegando agora na nossa live, essa obra não parou mesmo, com todo o desgaste, sacrifício e dificuldade que o mundo passou. Não foi algo exclusivo da Igreja Batista Alto da Lapa. Foi algo geral e nós sabemos muito bem disso. Então, consagre a sua vida, consagre tudo que você tem, consagre também a sua oferta ao Senhor. Vamos cantar.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar. Pois tu és o Deus Criador. Vamos cantar do início. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Entregue a sua vida para Ele, meu irmão. Vamos lá. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Antes eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há, e toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória. Louva o Senhor conosco. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, ao Rei Jesus. Abra o seu coração e cante. poder ao Rei Jesus. Meu louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder.
Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós consagramos toda a nossa vida a Ti nessa noite. Entregamos tudo diante do Teu altar. Da mesma forma que Abraão estava ali entregando Isaac no Teu altar, nós entregamos tudo que nós temos, Senhor. Tudo, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. E nós queremos ver, meu Pai, assim como o pastor estava dizendo, o ano ainda não acabou, e nós queremos ver a glória do Senhor resplandecendo em nossas vidas. E aquilo que o Senhor prometeu, meu Pai, aquilo que o Senhor disse que faria, meu Deus, nós queremos ver, meu Pai, nós queremos ver. Nós acreditamos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é fiel, e que as Tuas promessas não hão de falhar. Nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite. Senhor, alcance com Teu poder a vida de todos os que estão nos acompanhando através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, meu Pai, aqui na nossa igreja. Visita, meu Deus, em nome de Jesus a todos, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Muito bom. Olha só que número bom de pessoas nós temos aqui hoje. Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente em nosso culto presencial. Quero dar as boas-vindas aqui a esse casal abençoado que está conosco. O Júlio e a Andréia, né? Estava esperando eles a semana passada, mas disseram, pastor, teve imprevisto, mas semana que vem estaremos aí na IBAL. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos aqui a presença nessa noite da nossa irmã Emília, que se mudou lá para Cotia e nos deixou aqui com saudade. Emília, é uma alegria tão grande ter você com a gente, Emília. Você representa tanto para essa igreja. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos concedido como igreja, de nos reunirmos como irmãos em Cristo que compartilham da graça, do amor, da compaixão do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, para juntos buscarmos a orientação de Deus para as nossas vidas, para juntos buscarmos do Senhor a orientação que Ele tem para cada um de nós. Eu sei que são muitos pedidos de oração, são muitas pessoas com adversidades, com lutas, mas coloca diante do Senhor agora a tua dor. Você aí na tua casa que está nos assistindo, você que está aqui na igreja, que tem as suas aflições, que tem as suas dificuldades, que está enfrentando as provações da vida, que vem, nós sabemos que vem, mas nesse momento vamos buscar mais uma vez a presença do Senhor, nesse culto de ceia, nesse culto abençoado, onde podemos já exaltar, glorificar ao Senhor, participar da mesa do Senhor, mas tanta coisa tem acontecido, irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que mais uma vez fale aos nossos corações nesta noite e que edifique em nós uma morada eterna para Ele em nossas vidas, amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão abençoada. Ó Deus, de estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, nessa igreja. Sabemos que tem tantas igrejas, Pai, que estão desejosas, ó Deus, de voltar aos seus cultos presenciais, mas ainda não conseguiram, por tantos e tantos motivos. Sabemos, Senhor, que tem tantas igrejas que não têm mais condições de manter, ó Deus, a sua porta aberta, porque já não conseguem mais pagar os seus aluguéis. Deus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um. Te pedimos, Deus, vai de encontro a esses ministérios aqui no Brasil inteiro, em tantos países do mundo, que estão enfrentando dificuldades para se manterem de pé.
para manter as suas portas abertas. Levanta pessoas, ó Deus, bem intencionadas para abençoar esses ministérios de todas as maneiras possíveis. As igrejas que ainda não podem ter o privilégio que hoje nós temos de estarmos reunidos presencialmente. Deus, abençoa cada um. Vai, ó Deus, em cada casa, em cada lar, em cada situação. Entra com providência, fala a cada vida, Senhor, colocando em cada coração o alento e a esperança que vem dos altos céus. Espírito Santo de Deus, Deus presente em nossas vidas, consola e conforta cada coração. Vem de encontro a cada adversidade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Realiza o teu milagre, derrama da tua graça, fala a cada coração, nos conduz nesta noite com a tua palavra e que ela venha de encontro às nossas vidas, para a glória, honra e louvor do teu próprio nome. E assim nós te oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus queridos amados irmãos. Eu quero me dirigir para o texto que nós leremos nessa noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós leremos do versículo de número 1 até o 11. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, amados? Texto conhecido. E é muito bom pregar em textos conhecidos, porque são textos que são conhecidos porque falam muito aos nossos corações, né? E os evangelhos, eles têm essa característica de vir de encontro às nossas necessidades, porque são narrativas do Senhor Jesus que falam diretamente a cada um de nós, independente do tempo, independente da época em que nós estamos. É palavra de Deus. E esse texto que nós lemos é um texto que fala da pesca maravilhosa. Quero dizer para os irmãos que a ênfase nessa noite da nossa reflexão não vai se voltar exclusivamente na pesca maravilhosa. Mas eu quero chamar a atenção dos meus irmãos nessa noite para uma personagem que aparece nessa história, do qual nós estaremos discorrendo por alguns domingos. Eu quero falar sobre a vida de Pedro. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite para as características do apóstolo, do discípulo Pedro, e quero te dizer nesta noite, e no decorrer de algumas próximas ministrações, que existe um Pedro escondido, guardado, dentro de cada um de nós. Nessa ministração, eu quero te dizer que há um Pedro em mim. E talvez, no finalzinho dessa ministração, você também tenha essa mesma constatação, que exista um Pedro em você. E quando nós falamos de Pedro, essa figura emblemática, essa figura tão fascinante, este homem que
caminhou com Jesus no decorrer de todo o seu ministério, que enfrentou tantas e tantas situações com o Senhor Jesus. Esse homem que teve altos e baixos, esse homem que oscilava entre uma fé inabalável e tropeçava nas suas próprias palavras. Esse homem que tinha características, irmãos, que são muito próximas de cada um de nós. Porque, de fato, há um Pedro escondido dentro de nós. Há um Pedro guardado dentro de nós. Há um Pedro que muitas vezes nos leva, com suas características positivas, né, a nos aproximarmos do Senhor de maneira tal que conseguimos enxergar coisas maravilhosas e espirituais da parte de Deus. Mas em determinados momentos, aquele Pedro, ele surge em nossas vidas e nos leva a tropeçar em palavras, nos leva a tropeçar em atitudes. Somos Pedro. Existe um Pedro dentro de nós. Temos do DNA de Pedro. O sangue de Pedro corre em nossas veias. O temperamento de Pedro habita em nós. As características positivas e as características negativas de Pedro são muito frequentes e corriqueiras na nossa vida. Mas podemos aprender, podemos crescer, podemos desenvolver uma vida que se fortalece na palavra de Deus, tendo como exemplo a vida deste homem, que era em tantas e tantas situações tão semelhante a mim e tão semelhantes a vocês. Um homem que oscilava na sua fé. Qual de nós pode dizer que nunca oscilou na fé? Qual de nós pode dizer que em determinados momentos não se sentiu enfraquecido? Qual de nós, em determinados momentos, pode dizer que talvez não duvidou de algumas palavras? Pedro fez isso. Nós também fazemos. E podemos crescer, meus amados, e aprender muito com essa personagem, com este homem, com este discípulo, com este apóstolo, que viveu e caminhou com o Senhor Jesus e que tem tanto a nos ensinar. Mas para início de conversa, afinal de contas, quem foi este homem? Quem era Pedro? Né? Por que esse homem foi alguém assim, tão relevante no ministério do Senhor Jesus, e esse homem que foi tão importante após a ressurreição e a ascensão de Cristo, na igreja primeira, na igreja primitiva? Pedro foi um simples pescador, irmãos. Eu ia falar pecador, mas foi pecador também, como nós somos, né? Foi um simples pecador, um simples pescador, conforme nós acabamos de ler. Um homem que vivia da pesca. Um homem como tantos outros, que ganhava sua vida ali no Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou Mar de Genezaré, um mar de água doce, né? Mais um mar extenso, com mais de 14 quilômetros de largura e mais 27 quilômetros de extensão. Um lugar que algumas tempestades vinham a ponto de levar os barcos a pique, né? Mas era de água doce. Irmãos, este homem que viveu a sua vida de maneira muito simples, de maneira muito humilde, talvez como qualquer um de nós, um homem comum, um homem do povo, um homem que nasceu numa cidade chamada Betsaida, que ficava às margens do Mar da Galileia. Uma cidade comum, uma cidade de pescadores, uma cidade que vivia da pesca e exportava e mandava essa pesca para diversos lugares, inclusive para Roma. Mas era algo natural na vida de Pedro e daquelas pessoas que viviam naquela circunvizinhança, desenvolver a pesca e viver de maneira humilde, às margens do Mar da Galileia. Os evangelhos nos afirmam que Pedro era casado. E aí alguns fazem anedota, né, e brincam dizendo que Pedro negou a Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Né? A minha sogra deve estar me assistindo aí, passou por 12 dias de Covid, mas graças a Deus venceu o Covid, está bem, para a honra e glória do Senhor. Tenho certeza que não foi por isso que Pedro negou a Jesus. Né? Com certeza não foi, até porque Pedro levou Jesus até a casa da sua sogra, e Jesus orou por ela e curou ela naquele momento. Então ele amava a sua sogra, irmãos. Longe de mim, tá? Longe de mim pensar isso. Mas ele era casado, porque ele tinha sogra. A Bíblia não menciona seus filhos, não menciona esposa, mas ele era um homem casado, porque tinha uma sogra. A palavra também nos diz que Pedro ele era sócio de Tiago e de João, numa sociedade de pesca. Né? Ele tinha alguns barcos juntamente com seus sócios e vivia dessa sociedade, o que nos leva a compreender que Pedro era pelo menos um microempresário. Né? Era alguém que vivia do seu trabalho, que trabalhava, que se dedicava, que se esforçava. Mas algo, irmãos, que fica muito claro na vida deste homem, é que ele era um verdadeiro líder. Apesar da sua humildade,
apesar da sua fragilidade, apesar das suas oscilações, ele era um verdadeiro líder. Eu quero ler com vocês aqui o primeiro encontro que Pedro teve com o Senhor Jesus. Está lá em João capítulo 1, versículos 40 a 42. Diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Esse texto, irmãos, ele menciona, ele narra o primeiro encontro que Pedro teve com o Senhor Jesus. E o texto diz que o seu irmão, André, foi quem levou Pedro até a presença do Senhor Jesus. E Jesus, quando olhou para Pedro pela primeira vez, conforme nos diz o Evangelho de João, olhou para Pedro fixamente, fitou nele os seus olhos e falou: Simão, você não mais se chamará Simão, você se chamará Pedro. Nós sabemos que a palavra Pedro, o nome Pedro, ele significa rochedo, pequena rocha. Interessante, irmãos, eu começo aprendendo com Pedro, com a vida de Pedro, e com o exemplo do Senhor Jesus, é que apesar de ele ser um homem simples, apesar de ele ser um homem humilde, um homem que vivia de um trabalho braçal, um homem que tinha cheiro de polvo, um homem que tinha cheiro de peixe, porque era um pescador, o Senhor Jesus olhou para aquele homem, para a sua limitação, para a sua condição humilde, e fixou nele o seu olhar e afirmou: você não mais se chamará Simão, você é Pedro. Jesus enxergou um potencial naquele homem humilde, naquele homem simples. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Pedro é que quando nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor olha para nós, enxerga o nosso potencial. Jesus não olhou para Pedro e viu um simples pescador. Jesus não olhou para Pedro e viu um simples trabalhador braçal, alguém do povo. Jesus viu o potencial que aquele homem tinha e que seria desenvolvido a partir da sua vida, da sua caminhada. E ele se tornaria uma rocha, como de fato se tornou. Uma rocha que foi lapidada, que foi tratada, que foi lixada, que foi aparada pelo Senhor Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, é assim que o Senhor te vê. O Senhor olha para você e não vê as tuas fragilidades, não vê simplesmente a tua limitação, mas Ele vê aquilo que Ele já tem planejado e projetado para a tua vida, para a glória e honra do seu próprio nome. Pedro era um cidadão comum, como tantos outros, como eu, como você, um homem do povo, mas um homem que se colocou diante do Senhor e se entregou prontamente a isso. E quando nós olhamos para esse episódio que é conhecido como a pesca maravilhosa, que eu já falei, não é o objetivo exato dessa ministração, mas focar na pessoa de Pedro, nas características de Pedro, em quem Pedro era, como ele se expressava, o que nós podemos aprender com as suas características. Nós observamos, irmãos, que aquele pescador galileu passou por um processo transformador que foi gerado por meio do Espírito Santo. E nós podemos compreender que nós também estamos sendo transformados dia após dia. Assim como o Senhor agiu na vida daquele homem e realizou uma obra transformadora na vida daquele homem, o Senhor também está realizando uma obra transformadora na minha vida e na tua vida. Pedro, irmãos, era figuradamente uma pedra bruta. E é assim que nós nos apresentamos diante do Senhor, com as nossas fragilidades, com as nossas oscilações, com as nossas dúvidas, com as nossas fraquezas, com os pecados que muitas vezes nos assediam. Mas assim como o Senhor pegou aquele homem e transformou ele de uma pedra bruta, numa pedra tratada, numa pedra trabalhada, numa pedra preciosa, em quem se firmou a igreja primitiva. Esse é o desejo, o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Basta que a gente se coloque diante do Senhor, pedindo que Ele fale aos nossos corações. Mas diretamente, amados, o que nós podemos aprender com a vida de Pedro? Primeira coisa, inclusive, já mencionei. Primeira coisa que eu aprendo com Pedro é que ele não era alguém especial. Pedro não era uma pessoa especial. E, infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas se consideram especiais até demais. As pessoas se consideram estrelas.
né, o tempo todo postando fotos, tomando café, e sempre sorrindo, aquela maravilha, se apresentam como se fossem pessoas extremamente especiais. Eu quero te dizer que, na realidade, nós não somos especiais. Mas o Senhor nos enxerga assim. O Senhor nos enxerga como pessoas importantes. Meus amados irmãos, conforme nós falamos, ele não era uma pessoa especial. E quando nós olhamos para os 12 discípulos que o Senhor Jesus selecionou, é notável que nenhum deles também eram pessoas especiais. Se talvez aqueles homens a quem o Senhor Jesus separou e consagrou para caminharem com Ele no ministério, se porventura eles hoje passassem por uma entrevista de emprego para apóstolo, uma entrevista de emprego para discípulo de Jesus, dentro dos critérios que nós temos, talvez nenhum deles passasse. Provavelmente Pedro seria o último colocado. Não eram pessoas estudadas, não eram pessoas que tinham gabarito, não eram pessoas com pedigree, não eram pessoas que tinham histórico, não eram pessoas estudadas, a exemplo de Lucas, o médico, a exemplo de Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, um filósofo, um estudante da lei. Não, homens simples, homens do povo. Mas o Senhor escolheu e selecionou aqueles homens. Os discípulos de Jesus não eram especiais, eram pessoas comuns. E quando nós paramos para analisar, falando de Pedro, por exemplo, Pedro era uma pessoa completamente inconstante. Na mesma hora que ele fazia uma declaração espiritual, ele tropeçava na fé. Na mesma hora que ele exaltava e glorificava o Senhor, ele, de repente, já tomava uma outra atitude que desagradava o próprio Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para André, o irmão de Pedro, existem poucas menções em relação a André na Bíblia. Podemos imaginar que ele era uma pessoa tímida, não tão expansiva quanto o seu irmão Pedro, uma pessoa tímida. Uma pessoa que não aparece tanto, que não se destacava das demais. Quando olhamos para João e para Tiago, quem são esses dois? Boanerges, foi assim que Jesus chamou aqueles dois homens. Boanerges, filhos do trovão, homens coléricos, homens explosivos, homens que se levantavam com ira, com cólera. Não eram pessoas especiais ou diferentes ou com cursos superiores. Quando olhamos, por exemplo, para Judas Iscariotes, caminhou com o Senhor Jesus, traidor, ladrão, era o tesoureiro daquele grupo. Mas por quê? Porque o desejo dele era financeiro, ele queria roubar aquilo que era depositado como ofertas. Quando olhamos, por exemplo, para Mateus, Mateus era um publicano, e a função do publicano, irmãos, era o seguinte, o publicano geralmente era um judeu, né, que era responsável para coletar o imposto dos seus irmãos, dos seus fraternos, para repassar para Roma, que subjugava aquele povo. Mas o grande problema dos publicanos é que ele colhia os impostos dos seus irmãos para pagar para Roma e não ficava só nisso. Geralmente eram pessoas desonestas, que cobravam impostos além dos devidos para poder se enriquecer. Eram pessoas desonestas. Então, quando olhamos de maneira geral para estes homens, que o Senhor Jesus separou para caminhar com eles, temos a convicção que nenhum deles, aos olhos humanos, possuía qualquer mérito para entrar nos umbrais da história. Pastor Saulo, que palavra forte, entrar para os umbrais da história. Meus queridos, estes homens, com todas as suas limitações, com todas as suas fragilidades, entraram para uma das listas mais importantes de toda a humanidade. Entraram para a lista dos 12 discípulos que caminharam com o Senhor Jesus e deram continuidade ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Pessoas simples, comuns, como eu e como você. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus vê aquilo que nós vemos, aquilo que nós não vemos. Deus não vê como o homem vê. Aquilo que nós vemos muitas vezes, irmãos, nos levam a só aparência limitada, nós só enxergamos aquilo que está diante de nós, mas o Senhor olha e vê o coração. Por isso ele olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra. Você é alguém firme, alguém que vai ser bênção para a honra e glória do meu próprio nome. Assim falou o Senhor Jesus. Eu aprendo, irmãos, que por mais que tenhamos defeitos e características negativas em nós, é desejo do Senhor nos transformar em verdadeiros discípulos,
Não importa aonde estamos, quem somos, o que possuímos. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, Ele quer a todos, Ele se aproxima de todos, e Ele quer trabalhar e desenvolver uma obra poderosa na vida de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando, irmãos, a nossa atenção para Pedro. No episódio dessa pesca maravilhosa, nós podemos aprender alguns princípios que são relevantes da parte de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor Jesus, quando Ele se aproximou daquele lugar, conforme o texto mencionou, Ele estava rodeado de uma grande multidão. E ali tinha 2 barcos. Jesus decidiu entrar no barco de Simão. Falou: Simão, afasta esse barco, porque eu quero que o seu barco hoje seja um púlpito, talvez como este aqui, para que eu possa, por meio do seu barco, pregar o evangelho, levar a palavra, a mensagem de salvação. E Pedro prontamente entregou o seu barco ao Senhor Jesus. Primeira coisa que eu vejo em Pedro: desprendimento. Pedro não questionou em momento algum. Pelo contrário, Jesus está aqui o barco, usa, fica à vontade. Meus queridos, usar o barco de Pedro é algo que pode ser compreendido em nossas vidas como sendo algo do nosso sustento. Qual é o teu sustento? Como é que você tem sobrevivido? Como é que você direciona a tua vida? Como é que você ganha a tua vida? Eu te digo, Pedro ganhava a vida com aquele barco. Pedro ganhava a vida trabalhando naquele barco. Mas Pedro, em momento algum, impediu que o Senhor Jesus pudesse se utilizar da sua ferramenta de trabalho, daquilo que o Senhor próprio tinha colocado em suas mãos. Pedro colocou tudo aquilo que estava nas suas mãos à disposição do Senhor. Eu aprendo com isso, irmãos, que nós precisamos ser desprendidos e disseminar a salvação, usando tudo o que estiver ao nosso alcance e à nossa disposição para isso. Eu não sei qual é o teu ramo de atividade, não sei qual é como é que você ganha a tua vida, não sei como é que você vive no seu dia a dia, mas eu quero te dizer que existe um princípio, e esse princípio se chama o princípio do barco de Pedro, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Permita que Deus use a tua vida, permita que Deus use aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos para exaltar e glorificar o seu próprio nome. A palavra do Senhor nos desperta e nos ensina que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo, aproveitando as oportunidades. Talvez você esteja na sua faculdade estudando, e talvez aquela faculdade seja barco de Pedro na tua vida. Eu trabalhei, irmãos, há um tempo atrás, numa indústria de produtos químicos aqui na cidade de São Paulo. E me chamou a atenção essa indústria de um casal de cristãos, né, e eles têm o hábito de todos os dias pela manhã reunirem os funcionários que queiram participar, logicamente, sejam eles cristãos ou não, e ali reservam tempo para orarem uns pelos outros, para lerem a palavra de Deus, para cantarem um louvor antes do expediente de trabalho. Aquela empresa, aquelas pessoas compreenderam que a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos, aquela empresa de produtos químicos, pode ser um barco de Pedro para levar a palavra de Deus até aqueles que precisam. A grande multidão, o barco de Pedro foi usado para alcançar a grande multidão. O que pode ser alcançado na tua vida para alcançar as pessoas que estão ao teu redor? Permita, seja desprendido. Não impeça que o Senhor possa pregar a sua palavra, levar o seu evangelho, disseminando a salvação. Nós devemos usar tudo o que estiver em nosso alcance para permitir que a voz do Senhor Jesus seja ouvida. Pregue a tempo, pregue a fora de tempo. Permita que o Senhor use a tua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Use as ferramentas, meu amado, que o Senhor colocou em suas mãos, para que a glória de Deus seja levada a tantas e tantas pessoas. Ah, pastor, mas eu quero ser politicamente correto e muitas vezes eu tenho dificuldade de falar certas coisas, porque eu não quero contrariar as pessoas, né? Afinal de contas, religião, futebol e política não se discute. Essa frase é uma frase maldita, irmãos, trazida por Satanás, para nos impedir de pregar o evangelho a toda criatura. Use aquilo que Deus colocou em tuas mãos, com longanimidade, com benignidade, com bondade, compreendendo que precisamos levar o evangelho com amor.
Está aqui, 2 Timóteo 4,2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. Mas também me chama a atenção no texto que nós acabamos de ler de Lucas, que diz o seguinte, que Jesus, após lidar com as multidões, dirigiu-se a Pedro. A segunda coisa que eu quero refletir com vocês é que o Senhor Jesus é aquele que fala às multidões, é aquele que prega às multidões, é aquele pelo qual as multidões se reúnem e vão atrás dele de maneira tal, ansiosas para ouvir a sua mensagem, ansiosas para ouvir a sua palavra, ansiosas para ver os seus milagres. Mas esse mesmo Jesus que fala às multidões, é o Jesus que fala de maneira individual a cada um de nós. Perceba que Jesus chamou Pedro, se dirigiu a um indivíduo. Pedro, pega o teu barco e leva lá até a parte mais profunda do mar e lança ali as tuas redes. O verso 4 menciona que após tratar com as multidões, Jesus se volta para Pedro. Sabe por quê? Porque assim como ele trata com as multidões, irmãos, ele conhece a nossa intimidade, ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece as nossas necessidades. Por isso, Jesus das multidões é o mesmo Jesus do indivíduo. E o Senhor quer tratar com você nessa noite. O Senhor quer falar ao teu coração nessa noite. O Senhor quer te abençoar nesta noite. E quer ir de encontro àquilo que precisa ser realizado e transformado na tua vida nesta noite. E Jesus diz a Pedro: vá mais para o fundo e lança as suas redes para a pesca. Irmãos, eu tenho uma dificuldade grande, às vezes, com determinados assuntos. Quando eu chego num ambiente que as pessoas estão discutindo um assunto que eu não entendo nada, eu não fico dando opinião, não, eu fico calado. Porque quando você está calado, dá a impressão de que você é muito inteligente. Né? As pessoas olham para você: nossa, ele está calado, está observando o que eu digo. Né? Tem a impressão que você está entendendo tudo. Na realidade, às vezes, você não sabe nada. Eu, para a informática, sou mais ou menos assim. Né? Construção civil também, sou leigo, completamente leigo. Irmãos, mas quando nós olhando para essa situação, é uma coisa interessante, porque Jesus não era pescador. Pedro era o pescador. João, Tiago eram os pescadores. E Jesus se dirige para aqueles homens dizendo: olha, Pedro, pega o barco, vai lá para a parte mais funda e lança a tua rede. O que Jesus sabia de pesca? Nós nem sabemos qual era a profissão de Jesus. Alguns acreditam que talvez ele fosse carpinteiro. Não tem nenhuma menção na Bíblia que diz que Jesus era carpinteiro, mas que José trabalhava com carpintaria. Então as pessoas fazem essa ligação. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus não era pescador. Mas Jesus chega para um pescador, para um profissional da área, e fala: olha, vai lá e faça isso. Olha só que coisa interessante. A resposta de Pedro foi o seguinte: Jesus, o mar não está para peixe. Pescamos a noite inteira, de um lado a outro, nesse lago aqui, nesse mar de Tiberíades, de Genezaré, o mar da Galileia. Não encontramos peixe. Nós não sabemos para onde foram os peixes. Desapareceram. Não pescamos nada. Estávamos aqui limpando as redes, já no finalzinho do expediente, porque hoje não deu nada. O mar não está para peixe. Mas, conforme, Rabi, a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Mestre, conforme a tua palavra, nós lançaremos a rede. E quando ele lança aquela rede, irmãos, naquele local profundo, seguindo a orientação de alguém que nem era do ramo, nem era da atividade de pesca, o texto diz que eles colheram ali uma grande quantidade de peixes, a ponto de 2 barcos chegarem a ponto de naufragar. Louvado seja Deus, a pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa, porque a segunda aconteceu depois da ressurreição do Senhor Jesus. Uma coisa tremenda. Mas Pedro, naquele momento, irmãos, ele percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Aquele ambiente não era mais um ambiente natural de pesca. Algo diferente estava acontecendo. Mas já estava acontecendo antes no coração de Pedro, porque ele, sendo especialista da área, se dispôs a ouvir a orientação de Jesus para fazer aquilo que não era especialidade de Jesus. E muitas vezes é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Talvez ele não seja da tua área de atuação, de trabalho, mas ouça a voz do Senhor e siga a sua orientação. De repente você está indo contra tudo aquilo que você considera o certo, o justo,
mas siga a voz de Deus falando ao teu coração. Não seja incrédulo, seja crente. Pedro, mesmo cansado, foi um crente, ouviu a orientação de Jesus e seguiu, e teve a oportunidade de experimentar algo sobrenatural da parte do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não alcançamos as bênçãos, porque queremos viver de acordo com os nossos próprios critérios, de acordo com a nossa própria concepção, de acordo com os nossos próprios valores, e não estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Tenha mais humildade, seja mais humilde, ouça o que Deus tem falado contigo. Ah, mas eu estou acostumado a fazer desse jeito. Nós temos essa tendência, né? Eu percebo muito quando a gente está falando sobre teologia, e tem várias linhas teológicas, as pessoas são sempre assim, uns querendo falar mais do que os outros, demonstrando que entendem mais. As pessoas têm dificuldade de ter a humildade, de se submeter à voz de Deus, ou de ouvir uma pessoa que está ao seu redor. Precisamos ser mais humildes, irmãos, mais obedientes. Pedro foi e experimentou algo grande da parte do Senhor. Se você quer experimentar a graça abundante de Jesus em sua vida, faça como Pedro, obedeça. Quer experimentar um milagre, quer sair do âmbito do natural e viver no sobrenatural, tenha fé. Ouça a orientação de Deus, ainda que seja contrária à lógica da tua vida, tenha fé e acredite. Pedro abriu os seus olhos espirituais. É a terceira coisa que eu aprendo. Nós também precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos compreender que o Evangelho, conforme nos diz Paulo, é poder de Deus, é manifestação do poder de Deus para todos aqueles que creem. Nós não vivemos, irmãos, apenas da letra, somos conhecidos como povo do livro, mas não vivemos na caducidade da letra, vivemos debaixo da dispensação, da orientação e do cuidado do Espírito Santo. Abra o teu coração, permita que o Senhor venha realizar milagres a partir da tua vida. Seja obediente, creia, lance a tua rede ao mar. Mas uma coisa que me chama a atenção em Pedro, é que Pedro não tentou racionalizar aquela fala que foi trazida. Pedro não tentou racionalizar. Quando Pedro viu aquele tanto de peixe, ele não ficou imaginando, eu acho que de repente a lua virou, né? E aí, pelo movimento da lua, esses peixes vieram nessa direção e entraram aqui na rede. Não, ele não fez isso. Eu acho que alguém ficou jogando alguma ração aqui nesse espaço para que os peixes se acumulassem. Isso foi algum golpe, não é possível. Tanto peixe, eu nunca vi isso. Pedro não tentou racionalizar, sabe por quê? Porque milagre não se racionaliza, milagre se aceita, milagre se vivencia, milagre vem pela dependência e pela fé nesse que é o Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Pedro não tentou racionalizar, ele reconheceu prontamente que o Senhor Jesus era uma pessoa divina, e ele afirmou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, prostrado diante do Senhor. É isso que nós precisamos, meus amados, nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder sobre as nossas vidas. Converso com muitas pessoas, já conversei com pessoas de todas as classes sociais, e é perceptível que algumas pessoas dizem crer no Senhor Jesus, mas enxergam no Senhor Jesus um grande vulto da história, um grande pensador. Outros enxergam Jesus como um grande filósofo, outros enxergam Jesus como o maior de todos os líderes, um grande pregador. Entretanto, não aceitam ao Senhor Jesus como sendo Senhor e Salvador das suas vidas. Não aceitam o Senhor Jesus como sendo o Verbo que se fez carne, conforme menciona João no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é Jesus que você precisa crer. É o Jesus que é Deus, é o Jesus que é Senhor, é o Jesus que tem poder e autoridade sobre as forças da natureza, é o Jesus que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus encarnado. O autor C.S. Lewis afirma que só existem 3 possibilidades de nós crermos
em Jesus. 3 decisões que nós podemos tomar em relação a Jesus. A primeira é que Jesus é um mentiroso. A segunda é que Jesus é um lunático, falta um parafuso. E a terceira é que Jesus é Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Das 3, uma. Ou é doido, ou é mentiroso, ou de fato ele é quem ele diz ser. E quando nós lemos lá em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus chegou para diante dos judeus e disse assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Por que vocês querem me apedrejar? Porque você está dizendo que você é Deus. Você está se comparando ao Pai. Se Jesus não é quem ele diz ser, ele é um mentiroso. Se ele é um mentiroso, eu não posso crer nele. Ele não pode ser um grande filósofo. Ele não pode ser um grande pregador. Ele não pode ser um grande líder. Se Jesus pensa ser quem ele não é, então ele é doido. Como é que eu vou acreditar num doido? Eu vou conduzir a minha vida por um doido, por um maluco, por um pinel. Mas se Jesus é quem ele diz ser, conforme nos falou aqui em João, capítulo de número 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é Deus, ele é Senhor. E Pedro, irmãos, não racionalizou. Ele se prostrou diante do Senhor e o reconheceu como Senhor, como a divindade que estava diante dele. Falou: Senhor, eu sou pecador, Senhor, e Tu és santo, afasta-te de mim. Pedro, diante de tal pesca maravilhosa, não duvida e rende-se aos pés de Jesus. Mas o foco, como eu falei, não é a pesca. O foco é o indivíduo. Jesus não tinha compromisso nenhum, meus queridos, de fazer com que Pedro, Tiago e João ganhassem dinheiro. A prioridade de Jesus não era ser sócio da pescaria daqueles 3 homens. O propósito de Jesus não era fazer com que aqueles homens ganhassem um bom dinheiro. O foco do Senhor Jesus, por meio daquele milagre, era alcançar aqueles homens e transformá-los em pescadores de homens. E foi o que Jesus fez. Jesus os transformou em pescadores de homens. Aqueles homens que viviam a sua vida de maneira humilde, ganhando o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Eles enfrentaram e assumiram um compromisso ainda maior de levar a palavra de Deus a todos aqueles que têm sede e fome da justiça. Louvado seja o Senhor. Mas perceba que o convite não foi direcionado a todos da sociedade. Jesus se dirigiu para Pedro. Isso nos mostra uma característica de liderança que Pedro tinha sobre os demais. Quando Pedro tomava uma decisão e ia naquele caminho, os demais o seguiam. As pessoas observavam Pedro, avaliavam Pedro, analisavam Pedro, o que ele dizia, o que ele fazia. E eu quero te dizer também nesta noite, há um Pedro em você. As pessoas olham para a tua vida e se espelham na tua vida. As pessoas te escutam, as pessoas te analisam, as pessoas te avaliam. E a palavra de Deus nos diz que isso acontece porque nós somos sal e somos luz. A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, tanto celestiais quanto terrestres, creio eu, avaliando cada passo, cada decisão, cada atitude, o nosso caráter, a nossa palavra, o nosso compromisso. Somos sal e somos luz, irmãos. Precisamos trazer gosto, tempero a este mundo, diante de pessoas que estão aflitas, angustiadas. É minha função, é tua função ser Pedro na vida delas, influenciá-las, abençoá-las, levá-las a uma experiência de salvação e de transformação em Cristo. Nós somos espelhos, irmãos, somos espelhos. E talvez fosse importante hoje colocarmos diante de nós um espelho. Talvez você enxergasse Pedro naquele reflexo. O Pedro que se esconde em você. O Pedro que habita em você. O texto menciona que Pedro e os demais sócios levaram os barcos para a terra, deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Assumiram o compromisso de se tornarem pescadores de homens. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus que transforma vidas, o Deus que enxerga em pessoas que, aos olhos da humanidade, da sociedade, não têm o valor e transforma em homens nobres, homens importantes, homens que vão fazer grandes coisas. E quando eu digo homens, irmãos, eu falo no gênero, né, da humanidade, homens, mulheres, pessoas que se colocam nas mãos do Senhor. Mas, queridos, o texto também diz que eles não olharam para as dificuldades, eles deixaram o seu barco,
deixaram a sua sociedade, eles não se prenderam a vínculos financeiros, mas se lançaram diante do Senhor. Jesus, é isso que o Senhor quer de nós? O Senhor acha que a gente tem condições de ser pescador de homem? Jesus, eis-nos aqui. Deixaram tudo para trás, a sociedade, o dinheiro que eles tinham para ganhar, não sei nem o que fizeram com aquele tanto de peixe. Imagino que muita muqueca, né? Se fosse na Bahia, era muqueca com um pouquinho de... Como é que é o nome daquele óleo que a gente usa lá? Azeite de dendê, o pastor Anderson gosta. Não sei o que fizeram, irmão, mas o peixe, a pesca não era o importante. O importante é que Jesus queria fazer e realizar na vida daqueles homens, e Jesus os pescou para si. E é isso que Jesus quer fazer contigo nessa noite, meu irmão. É te trazer mais para perto, para caminhar mais juntinho dele, dependendo dele, experimentando tudo aquilo que ele tem para te oferecer. E quando nós olhamos para este homem, irmãos, este homem que aos olhos da humanidade era uma pessoa simples, nós vemos passo a passo que seu processo de transformação não foi fácil. Tropeçou, caiu, levantou, tropeçou, caiu, levantou. Atitudes mesquinhas, atitudes egoístas, atitudes precipitadas. E é o que acontece conosco. Mas se transformou naquele homem, naquele rocheiro que o Senhor Jesus enxergou. A palavra do Senhor nessa noite diz assim: lança a tua rede ao mar. Pedro lançou, mesmo sabendo que não tinha nem chance de pegar peixe. Pedro lançou a sua rede ao mar. Meus queridos, e lançar é um verbo. Eu lanço, tu lanças, ele lança. Eu ando, tu andas, ele anda. Um verbo significa ação. E nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos ter fé, coragem, disposição, desprendimento da parte do Senhor para agir, para realizar aquilo que o Senhor espera de nós. Pedro agiu, Pedro teve coragem, Pedro teve fé. Por isso Pedro, irmãos, era literalmente uma pedra bruta que foi lapidada e transformada por Jesus. E quando nós olhamos para a história de Pedro, e vamos discorrer alguns outros domingos, hoje foi só a introdução, sobre a história desse grande homem, nós vamos descobrir que aquele homem que era violento, que um dia arrancou da sua espada e arrancou a orelha de Malco, o funcionário do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, um homem que queria resolver tudo na espada, se transformou num homem manso. Um homem que era afoito e precipitado, se tornou num homem ponderado, equilibrado. Um homem que era explosivo, tornou-se paciente e controlado. Um homem que era covarde. Ah, Pedro negou Jesus 3 vezes. Covarde, ficou com medo de morrer. Esse mesmo homem, quando foi lapidado e transformado, se colocou diante dos sacerdotes e falou assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É esse tipo de processo transformador que nós cremos que é possível ser realizado pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. Pedro foi lapidado pelo Espírito Santo, tornando-se um homem de oração, um homem de fervor, um homem que pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram debaixo da unção e da direção de Deus. Mesmo sendo oscilante na fé, no início da sua carreira ministerial, conforme nós veremos adiante, em outro dia, mesmo sendo oscilante na fé, tornou-se alguém firme como uma rocha. É isso que Jesus quer fazer contigo. Ele olha para você e vê alguém oscilante, vê alguém enfraquecido, mas ele enxerga o potencial que você tem nas suas mãos. Se coloque diante do Senhor e permita que Ele venha te transformar e venha te lapidar. Somos Pedro. O seu sangue jorra em nossas veias. Temos o seu DNA, temos o seu temperamento, mas que possamos, irmãos, tendo consciência dos pontos positivos e negativos que este grande homem de Deus possuía, que possamos, a exemplo dele, permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar e realizar em nós o milagre, hoje e sempre, para a glória e honra do Senhor. Seremos lapidados como ele foi. Quero te convidar a se colocar de pé, e mais uma vez orar pela tua vida, enquanto a equipe de louvor vem à frente. Nós estaremos intercedendo e pedindo que o Senhor complete no teu coração, aqui na igreja, aí na tua casa, onde quer que você esteja, que você seja Pedro, que você aprenda com Pedro, que você cresça com Pedro, que o Senhor possa gerar em você
um pescador de homens. Que você possa agir por fé e não por vista. Que você possa lançar a sua rede numa atitude de fé, de entrega e de compromisso com o Senhor Jesus. Que por mais que o mundo não te veja como alguém especial, saiba, você é especial aos olhos do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus servos. Ó Deus, que tem acesso a essa palavra nesta noite. Fala aos seus corações. Se há porventura nos seus corações, ó Deus, um sentimento, ó Deus, de pequenez, um sentimento, Senhor Deus, de menosprezo, se há porventura alguém que não se considera digno nem merecedor, Pai, fala ao seu coração, transforma, mostra, Senhor Deus, o que o Senhor pode fazer e realizar, ó Deus, a partir da sua vida, ó Deus, transforma cada coração, que haja de fato, ó Deus, e que seja gerado em cada um de nós uma pessoa mais semelhante e parecida com Jesus. Fica conosco, ó Deus, fala aos nossos corações, completa a tua boa obra e a tua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. O Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, o profeta Deus se aproximando. Considera-se pecador, mas o fogo santo queimando torna-se útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. Maravilha, glória a Deus. Chegamos ao final de mais um culto, mas eu quero deixar para você, membro da Igreja Batista no Alto da Lapa, nessa quarta-feira, às 20 horas, estaremos reforçando o convite para que você não fique de fora de um assunto que nós trataremos como igreja e como corpo de Cristo. Será pelo Zoom,
você vai receber a mensagem pelo seu WhatsApp. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem que foi trazida nessa noite. Eu espero que você tenha um senso de responsabilidade, tal qual Pedro pôde deixar e entregar a sua forma de sustento nas mãos do Senhor Jesus, que você também possa entregar e partilhar hoje daquilo que você recebeu, simples, num gesto de compartilhar na sua linha do tempo, ou mandar no WhatsApp essa mensagem para alguém que você conheça. Que Deus possa te abençoar, que o amor de Deus o Pai, as doces comunhões e suas doces consolações estejam com todo o seu povo, estendido sobre toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.